X aqui para tirar. Tá aqui na minha outra tela, tá? Então, eu vou dar um Ctrl X aqui. Ctrl X e vou voltar aqui para minha área de trabalho. Ctrl V. Ó, se eu der um atualizar, deixa eu voltar aqui para mim ver vocês. Se eu der um atualizar, ó, se eu der um atualizar, já sai o arquivo, porque eu removi. E aí, olha que interessante, né? Quando eu coloco o arquivo de 2003, do mês 3, perdão, quando eu coloco o arquivo dos 3, ele já entra automaticamente. Se eu colocar um mês 4, automaticamente, mês 5 e assim sucessivamente, né? Então, percebam que coisa interessante, né? A gente já começa a ter um automatismo aqui, então já começa a ter algo interessante. Aí, pessoal, claro que a concepção aqui é uma aula só para vocês entenderem a importância, né? Então, vocês estão tendo aqui uma visão do quanto isso pode ser importante na profissão de vocês enquanto analista, né? E, assim, a vida é assim. Quando você é um bom analista, você acaba virando coordenador porque você foi um bom analista, né? E aí você vai ser um bom coordenador porque você vai conseguir treinar quem vai ser o seu analista também. Então, treinar também é importante numa visão de coordenador, né? Saber ensinar, passar o conhecimento. Então, percebam, né? Eu coloquei esse arquivo, então ele automaticamente entrou ali. Só que aí a gente tem que fazer o tratamento de dados, ou seja, eu tenho que chegar dentro desses arquivos. Eu coloquei de forma proposital o nome do arquivo. Então, percebam que a única coisa que muda no arquivo é o seguinte, a única coisa que muda é o mês, né? Mas a nomenclatura ela é igual. Então, quando der o mês 3, eu vou lá tirar, vou entrar dentro do sistema, quero retirar, vou lá filtrar dentro do sistema, né? Que eu quero as vendas do mês 3. Aí eu vou colocar, vou filtro lá, tirou, gerei o arquivo, eu vou colocar com esse mesmo nome para que ele possa entrar e aceitar o meu tratamento aqui. E como vai ser esse tratamento? O conteúdo, pessoal, da nossa planilha vai estar aqui dentro. A gente já vai abrir esse conteúdo. E o nome, a gente vai precisar dele justamente para a gente poder tirar o parâmetro de data. Às vezes, se lá no arquivo sair, você pode usar dentro do arquivo também. Mas nesse caso aqui, eu preferi colocar por fora do arquivo, né? Eu preferi colocar por fora do arquivo. Aí vai depender de que tipo de tratamento que precisa, enfim. São casos e casos, né? Mas é só para mostrar a importância e o automatismo aqui. E aí, o que eu vou fazer, então? Com o Ctrl pressionado, ele me permite selecionar as colunas. Eu estou com o Ctrl pressionado. Então, eu vou tirar o Ctrl, vou tirar essa aqui. Eu preciso dessas duas. Essas duas aqui é que eu preciso para o meu tratamento de dados. Aí, eu vou clicar com direito, em qualquer coluna aqui. Vou clicar com direito. E aí, a gente tem o remover outras colunas. O que ele vai fazer? Ele vai descartar as outras colunas. Tudo que é content e name sempre vai ficar aqui no nosso arquivo. E aí, agora, a gente quer acessar os dados. O que a gente vai fazer? Isso é padrão, tá, pessoal? Quando eu estou lendo arquivos de Excel. Está dentro de uma pasta e eu estou lendo arquivos de Excel. Então, eu vou adicionar coluna e vou vir aqui, coluna personalizada. Então, vou adicionar coluna personalizada. Então, para quem está entrando depois aí, eu vi que o Vinícius entrou, tá? Vinícius, a aula está sendo gravada, eu não vou dar tempo aí de vocês praticarem, mas depois vocês podem rever a aula, amanhã eu vou publicar com os arquivos, tá? Para vocês praticarem. Mas é importante, e quando vocês tiverem uma dúvida, pode me parar aí, pode falar que eu vou parar para responder, tá? Então eu vou mostrando, mas teve dúvida, me pergunta, Arthur, pode me chamar aí, tá? Então você vai criar uma chamada para abrir a pasta de trabalho, né? Aí você vai vir aqui, não precisa mudar o nome da coluna, ele vai gerar uma nova coluna. Não é necessário alterar aqui, pode deixar personalizar mesmo. E aí você vai puxar essa função. Essa função é padrão, tá, pessoal? É uma função dentro do Power Query. Então você vai falar, Excel.workbook. Então você vai ter lá o workbook, Aqui, achei ela aqui, Aí toma cuidado, você vê que ela bota 2 Excel aqui sem querer na hora que ela usa o autocompletar, né? Então eu deleto o primeiro Excel aqui, Abre parênteses, dá um duplo clique aqui no content, né? Lembra que eu falei que o conteúdo está ali, e dá um OK. E aí ela abre algumas tabelas aqui, A gente já vai aprender. Essa content aqui agora, pessoal, ela não é necessária mais, tá? Uma vez que eu gerei a personalizar
com o Excel.workbook, ela não é necessária mais, então eu posso clicar com direito e remover ela. Detalhe importante, né? Percebam que aqui ao lado, que eu esqueci de comentar, percebam que aqui ao lado a gente tem as etapas sendo aplicadas, né? E é aquilo que eu comentei com vocês. Essas etapas que foram aplicadas, elas são padrão. Então, é como se fosse um algoritmo que vai seguir ali depois, eu vou tratando, e esse algoritmo, eu insiro o mês 3, o algoritmo vai seguir para ele também. Eu insiro o mês 4, o algoritmo vai seguir para ele também. Então, ele vai fazer esse tratamento de forma automática. Então, 100% automático. Eu não tenho que vir cá e refazer tudo que eu estou fazendo. É automático. Aí, ó, percebam que aqui é um pouco diferente, ficou um pouco diferente, né? Ó. Ficou um botão aqui de expandir, aqui é um botão de expandir, e aqui a gente tem um botão de filtro, né? Eu não quero filtrar nada, eu quero expandir essas tables aqui, ó. Então, eu vou expandir ela, ó. E aí ela vem aqui, que ela vai expandir com as colunas name, data, item, kind, hidden, né? É o cabeçalho. Eu vou desmarcar, porque se eu deixar marcado, isso aqui não faz necessidade nenhuma, que ela vai, a coluna que ela vai gerar, ela vai chamar de personalizar.name, personalizar.data, personalizar.item, personalizar.kind, personalizar.hidden. Não tem necessidade. Então, vou desmarcar essa opção e vou dar um OK. Beleza. Ainda não apareceu, né? Ainda não apareceu o nosso... Ainda não apareceu os nossos dados, né? Nós estamos chegando nele. Tá conseguindo compreender aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo por enquanto aqui, pessoal. Beleza. Mais alguém aí quer comentar algo? Ok. Só tomar uma aguinha aqui, porque eu falo bastante, tá, pessoal? Fiquem à vontade para me cortar, tá? Aí percebam, pessoal, que tem uma coisa acontecendo aqui, para a gente tomar bastante cuidado. Planilhas que têm algum filtro aplicado, elas podem vir assim, ó, que está com algum filtro aplicado no cabeçalho, ó. Então, ela até fala aqui, ó, no cabeçalho tem algum filtro aplicado. E aí, para garantir que eu sempre vou pegar a planilha, você pode fazer diversos filtros aqui. Pode fazer diversos filtros. Mas eu sei que eu quero pegar a planilha por inteiro. E a planilha em inglês é sheet. Então, o que eu posso vir cá e fazer? Ó, vou vir aqui no Kind e vou falar que eu quero pegar apenas sheet. Então, eu quero pegar apenas sheet. Né? Eu quero que vá para os meus dados lá que eu vou gerar de vendas apenas sheet. Então, vou marcar aqui, ó. Deixar marcado, desmarca tudo, apenas sheet, ó. Diferente do filtro do Excel, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar marcado. Então, ele sempre vai pegar as planilhas. Então, essa etapa aqui, na hora que chegar nessa etapa, ele vai pegar tudo que é planilha, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma coluna chamada data. Essa data aqui está em inglês. E data em inglês é dado. Então, os nossos dados estão aqui dentro. Então, agora, ó, ele mostra o nome da planilha, né, o item da planilha, a planilha, e se ela tem algum filtro lá no seu cabeçalho, né? Então, o que eu preciso aqui? Como eu falei, eu vou tirar o ano, o mês, ano daqui, e eu vou precisar dos dados. O restante ali, ó, aliás, ó, deixa eu até desmarcar aqui, que se eu estava com essa marcada. Eu vou precisar dessa e dessa aqui, ó, com Ctrl pressionado, ó, tô com Ctrl pressionado, vou precisar das vendas e vou precisar da tabela de dados, né? Vou precisar dessa tabela. O resto eu posso descartar. Então, eu selecionei as duas que eu quero ficar, porque é mais fácil, né? Porque são duas colunas e 4 que não vão, então é mais fácil selecionar as que você quer. E aí você tem a opção de remover outras colunas, ou seja, ele vai remover o que não está selecionado, né? Ó. Então, remover outras colunas. Aí, olha que interessante, né? Para fazer análise depois, pessoal, a data ela é muito importante, né? A data ela é muito importante.
Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou tirar, evidentemente, eu vou tirar as vendas aqui, eu vou tirar as datas das vendas, evidentemente, do nome do arquivo. Existe um comportamento padrão que eu possa tirar essas datas? Pensem aí e me fala alguém. Existe um comportamento padrão? No nome da data, no nome do arquivo? Existe, pessoal? Sim, o formato é padrão. Sim, mas aí, qual que seria esse padrão, que você tem essa percepção desse padrão aí? Qual que é? Que a data, o que acontece com a data? Na escrita mesmo, tá? O formato que tá, é isso? Desculpa, não tô entendendo. É a escrita. A data, o que acontece com ela nos dois nomes? Aqui a gente tem um nome completo, né? A gente tem um nome completo dos arquivos. O que acontece com a data em ambos os arquivos? Só alteração no mês. Justamente, mas e aonde elas estão posicionadas no texto? Elas estão entre o mais, né? E entre o ponto, correto? Correto. Elas estão entre o mais, então elas estão entre o mais e o ponto, ó. Então, ambas são padrão. Eu não vou deixar vendas mais e o ponto XLSX. Eu não posso. Eu quero ficar, no final, eu quero ficar só com a data. Porque aí, através dessa data, na hora que eu jogar lá numa tabela dinâmica, eu vou conseguir ver qual é o mês, né? Então, o que eu faço aqui? Olha que interessante. Quando eu tenho o adicionar, significa que o Power Query ele vai criar uma nova coluna. Ele cria uma nova coluna. Então, percebe aqui, ó, quando eu estou no adicionar, isso é interessante já vocês pegarem, até para vocês já terem essa maldade. Ó, adicionar, eu tenho aqui, ó, extrair. Só que quando eu vou no transformar, ele também tem, ó, transformar, ele também tem o extrair, ó. Olha que interessante, ele também tem extrair. Só que a diferença é que eu vou extrair e vai permanecer a transformação na coluna, ou seja, eu não vou gerar uma nova. Então você vê que tem ferramentas que vai ter nas duas, tanto no adicionar quanto no transformar. Então nesse caso eu vou transformar, porque eu não preciso gerar uma nova coluna. Então eu vou vir aqui, ó, extrair. Aí existem várias opções de extração, né? Só que nesse caso, eu vou pegar entre os delimitadores, ó. E aí, como é que seria isso? Ó, extrair entre os delimitadores. Aí o primeiro delimitador é mais. E o segundo é ponto. Você também poderia, tá, pessoal, escrever vendas mais e no delimitador fim, ponto XLSX. Poderia fazer isso tranquilamente também. Então, ó, eu vou colocar mais e vou colocar ponto. Vou dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Eu fico com a data. Então, eu fiquei com a data, ó, 01/01-22, tá? Já vou, isso ainda não está o tipo data, eu já vou transformar. Percebam que aqui, ó, ele mostra ABC, então significa que ainda é tipo texto. Mas dessa maneira que está aqui, o Power Query ele já reconhece que dá para transformar isso em tipo data, tá? Então agora, olha só o que eu vou fazer. Vou expandir, aí vai gerar várias colunas aqui, são as colunas lá do arquivo, vou dar um OK. Aí olha que interessante, eu já começo a ver, ó, os dados, ó. Eu já começo a ver os dados. E aí percebam, né? No arquivo, ó, percebam que tem um monte de lixo, ó. Esse null aqui, ó, colunas vazias, ó, null, coluna vazia. Coluna 3, ó, não tem informação. Coluna 4, ó, não tem informação. Então, vamos agora dar sequência na limpeza, ó. Então, coluna 1 eu posso tirar, vou remover. Coluna 3, posso remover. Coluna 4, posso remover. Coluna 5, tá? Tem bastante coluna. Eu estou removendo uma a uma para mim poder ir fazendo essa análise, ó. Coluna 7, posso remover. Coluna 8, posso remover. Sim. Uma dúvida. Você fez basicamente, antes de passar para essa etapa, um pré-tratamento ali nas datas. Se tivesse jogado
diretamente para aí, não daria para fazer esse tratamento aí ou não? Então,